Olá, doutores, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos desenvolver a nossa peça de contestação trabalhista. Nós já vimos, que a contestação trabalhista, ela tem toda uma estrutura própria, um pouco diferenciada, do que nós estamos acostumados, que vocês estão acostumados a ver na prática civil, que já foi trabalhado um pouco mais tempo. Por quê? Porque dentro da reclamação trabalhista, como vocês já viram no desenvolvimento da peça, nós sempre trabalhamos com vários pedidos, Nós não nos limitamos a 1, 2 pedidos com relação ao mesmo fato. Ao contrário, a petição trabalhista normalmente ela traz vários pedidos. E justamente por isso, ela fica trabalhosa, no seu desenvolvimento, ela é um pouco mais extensa, assim como nós temos na contestação a necessidade de impugnar todas aquelas matérias que foram apresentadas na petição inicial. Então, por força disso, nós vamos fazer o quê? No desenvolvimento desta peça, nós vamos precisar estruturá-la de uma maneira diferente, justamente para demonstrar cada tópico especificamente que foi contestado, e sempre tentando seguir a mesma ordem, em que ela foi apresentada, ela foi desenvolvida na inicial trabalhista. Por quê? Porque nós vamos tentar dar um pouco mais de clareza e objetividade no desenvolvimento da peça para a pessoa que recebe essa contestação, seja a parte contrária, seja o juiz, principalmente na análise do processo, ele possa já delimitar no momento em que ele está lendo lá as peças, ele tenha no seu raciocínio já confrontado o que foi pedido e como é que foi impugnado, o que foi pedido e o que foi impugnado, que fica mais fácil para que ele compreenda toda essa relação e profira a sua sentença. Então, nesse desenvolvimento, como é que nós fazemos? Então, sempre a peça vai começar por onde? Pelo seu endereçamento. Depois nós vamos identificar o processo, o número do processo, e aí nós vamos para o preâmbulo, onde nós identificamos a parte e o tipo de ação em que nós estamos contestando, fazendo a defesa e utilizando aí a fundamentação legal para a apresentação dessa defesa. Feito esta parte inicial, necessariamente nós vamos começar pelo desenvolvimento da síntese da inicial ou síntese da exordial, o resumo da reclamação trabalhista que foi apresentada. Por que eu faço esse resumo? Porque é através do resumo em que eu já delimito os pontos que foram objetos do pedido e vou desenvolvendo aí já o raciocínio para a sua impugnação, fica mais claro, mais fácil para a gente poder desenvolver a peça posteriormente. Feita esta síntese, esse resumo, feito esse resumo da petição inicial, aí nós vamos a defesa em si. Nós sabemos que a defesa ela pode vir através das preliminares, onde eu vou alegar o quê? A inépcia da inicial, a nulidade de notificação, Nós temos aí várias questões para alegar tudo aquilo que é objeto de impedir a análise do mérito. Certo? Então, é um momento oportuno em que o processo contém um vício, um problema, um defeito, em que pede a análise do mérito. Então, eu vou trazer na preliminar. Após as preliminares, se o meu processo tiver alguma prejudicial de mérito, ou seja, eu não estou dentro daquelas hipóteses descritas como preliminares que me impedem de analisar por um defeito, mas eu tenho um fato que impede o julgamento. Então, eu vou julgar isso e esse impedimento ele atinge diretamente o mérito. Não se esqueçam, as preliminares implicam no quê? No julgamento sem análise de mérito, A extinção da ação sem análise de mérito. As prejudiciais, eu vou o quê? Julgar e vou julgar com um mérito. Aquilo me impede, por quê? Porque tem um fato que já atinge meritoriamente o processo, que é no caso da prescrição, a prescrição bienal, a prescrição quinquenal, em que exclui do pedido um período que não pode ser mais reclamado. Tudo bem? E depois de feita esta análise da defesa e desenvolvida essas partes existentes no
no processo em si que você está contestando, aí sim é que nós adentramos ao mérito. E no mérito, como nós já vimos que pode aparecer vários pedidos, né? No mérito nós vamos desenvolver este mérito por tópicos. Como assim? Não estou entendendo, né? Vamos pensar. Nós vimos lá na nossa petição inicial, por exemplo, a petição inicial que você vai contestar é uma reclamação trabalhista, e nessa reclamação trabalhista tem pedido de hora extras e reflexos, tem pedido de pagamento de verbas rescisórias e tem um pedido de indenização por dano moral. Eu não posso fazer uma defesa direta, né, no mérito deles, falando apenas, ó, indevido pagamento das horas extras e reflexos, porquanto não havia jornada de trabalho. Indevido pagamento das verbas rescisórias porque foram oportunamente quitadas. Indevida indenização dos danos morais porque não há os pressupostos previstos nos artigos, e aí eu vou na fundamentação legal, artigo 186, combinado com 927 do Código Civil, de aplicação subsidiária no processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT. Se eu fizer isso, eu estou contestando? Sim, estou. No entanto, ela está o quê? Todos os assuntos vêm na sequência, né? E fica uma questão meio misturada, não me dá assim clareza, objetividade no desenvolvimento dessa peça. Então, ao invés de fazer desta forma, como é que nós vamos fazer? Então, nós vamos pegar cada tópico que foi reclamado e abrir o tópico específico no mérito. Então, vamos lá. Das horas extras e reflexos. Então, eu coloco o tópico. Aqui, neste momento, eu não vou ter que me reportar novamente aquilo que foi apresentado na petição inicial, na reclamação trabalhista. Por quê? Porque isso eu já fiz lá no resumo da inicial, lá na síntese anteriormente. Então, aqui, quando eu abro o tópico para contestar, eu vou falar diretamente da fundamentação legal e jurídica que é pertinente e vou reforçar o que, né? A sua improcedência. Tudo bem? Bom, mas e os argumentos que eu vou utilizar? Bom, na prática, o que nós temos? Nós temos o processo, nós temos a documentação e aí nós temos como utilizar toda a documentação para fundamentar a nossa defesa, além do que? Dos fundamentos legais. No entanto, se nós pensarmos aqui nas nossas peças simuladas, pensando já no exame da OAB, eu tenho que me atentar ao que o problema me deu. Se o problema me deu uma fundamentação, né, argumentos relacionados para fundamentar com relação a documentos que ele faz referência lá no seu problema, ótimo, eu posso reforçar essa minha defesa com relação a esses documentos. Agora, em regra, isso não acontece. Toda a minha fundamentação é uma fundamentação legal. Tudo fundamentado dentro da lei, dentro das súmulas, né, as orientações jurisprudenciais, tudo bem? É isso que eu vou utilizar como argumento, né, fundamento legal para a minha defesa, certo? Depois de ter desenvolvido, então, um mérito, né, com relação aos tópicos especificamente, na contestação trabalhista nós abrimos um tópico específico que é peculiar da contestação trabalhista, que se chama das impugnações. Por que nós fazemos isso? Ora, lembram-se que lá na petição inicial nós tivemos também um tópico específico que se chama das verbas pleiteadas? Aqui nós vamos fazer da mesma forma, utilizar um tópico que se chama das impugnações. É um momento em que eu reforço, ratifico a impugnação que eu apresentei fundamentadamente antes e, de preferência, eu vou buscar desenvolver esta impugnação da mesma forma em que o reclamante apresentou na petição da reclamação trabalhista, na mesma ordem, na mesma sequência. Por que eu tenho que observar isso, né? Porque quando ele coloca lá todas as verbas pleiteadas, ele vai desenvolvendo, né, todos os pedidos. Eu venho aqui na minha impugnação e faço a impugnação específica de todas aquelas verbas.
para que eu não corra o risco, como eu estou lidando com muitos pedidos, de não deixar de impugnar nenhum desses pedidos. Não se esqueçam, na contestação trabalhista não se admite defesa por negativa geral. Então, aquilo que não impugnei, confessei, tudo bem? E se por um acaso tiver alguma verbinha lá, algum pedido, né, dentro dessa parte da impugnação, lá desculpa, da impugnação não, lá das verbas pleiteadas na reclamação trabalhista, e que eu não impugnei dentro da minha impugnação, então ela fica sem defesa, e aí eu vou arcar com o quê? Com os efeitos dessa ausência de contestação. Tudo bem? Então, por isso que nós o que fazemos essa referência, pedido, impugnação, pedido, impugnação. Como é que eu faço isso? De maneira bem direta, eu não vou fundamentar, eu não vou usar fundamento legal, eu vou fazer bem objetivamente. Por exemplo, no tópico lá das horas extras, né, nós fizemos a fundamentação, ó, improcede a pretensão, pagamento de horas extras, nos termos deduzidos da exordial, porquanto não havia trabalho em jornada extraordinária. E, consequentemente, se eventual, não há que se falar em pagamento. De outro lado, quando eventualmente ocorria, esses foram oportunamente registrados e pagos. Tá? Isso eu utilizei lá na fundamentação, certo? No tópico lá da fundamentação das horas extras, da impugnação das horas extras. E aí eu faço referência aos artigos, eu faço referência ao cartão de ponto, utilizo tudo que é possível para impugnar aquele pedido, certo? Aqui na impugnação, eu só vou fazer, ó, na mesma ordem, indevido pagamento de horas extras e reflexos, porquanto inexistentes durante o contrato de trabalho. Ou, se não foi esse o argumento de defesa utilizado, indevido pagamento de horas extras e reflexos, porquanto, quando realizadas, foram oportunamente quitadas. Certo? Então, é uma maneira bem direta, seria uma forma de reforçar, de que, né, o que eu faço, por que eu utilizo essa impugnação? Como se fosse um reforço da minha defesa, né? Eu estou ratificando aquilo que eu já falei na fundamentação, de que é indevido o pagamento dessas horas extras. Tudo bem? E aí eu vou falando, indevido pagamento de horas extras nos termos da fundamentação, indevido pagamento das verbas rescisórias, porquanto oportunamente quitadas, indevida indenização ou improcede o pagamento de indenização por danos morais, porquanto inexistentes pressupostos para sua concessão nos termos da fundamentação. Pronto, de maneira bem sucinta eu já coloquei tudo que precisava para refutar, certo? Concluir essa parte de impugnação, eu vou à conclusão. É na conclusão, que seria, né, entre aspas, aí, o meu pedido, em que eu vou fazer os requerimentos, né, os pedidos especificamente. Bom, se na minha defesa tem preliminar ou prejudicial, então, quando eu vou fazer o fechamento, né, desta minha petição, na sua conclusão, primeiro, se tem preliminar, eu vou pedir para acolher as preliminares. O que são as preliminares? Tudo aquilo que impede o desenvolvimento do processo. O que são as prejudiciais? Aquilo que impede ou a análise do mérito do processo, mas que implica no seu julgamento específico com o mérito. Tudo bem? A ação está prescrita? Não vai analisar. Por quê? Porque há prescrição. E com isso, julga-se o mérito. Tudo bem? E o mérito em si, onde eu vou pedir a improcedência da ação. É na conclusão que eu faço esses pedidos específicos, tá? De pedido de análise do acolhimento das preliminares ou a improcedência pelo acolhimento das prejudiciais, pela improcedência dos pedidos deduzidos na forma da fundamentação, peço a condenação da parte contrária às combinações de estilo e depois eu também abro um tópico específico, que isso nós utilizamos especificamente na reclamação trabalhista, né, na defesa trabalhista, que é com relação aos requerimentos. O que são os requerimentos? Os requerimentos é a parte onde eu vou falar o quê? De compensação, de
dedução de valores pagos sobre os mesmos títulos. Vou falar se eventualmente houver condenação, que sejam observados a correção e juros legais, né, na forma da atualização dos débitos, o desconto do imposto de renda, ou seja, tudo aquilo que é referente ao pedido, que são consequências de uma eventual procedência desta ação, ok? E finalizo aí, fecho a minha peça com o pedido de produção de provas. Eu vou descrever quais são as provas, né, requerer as provas que eu pretendo produzir para fundamentar a minha defesa, e faço o fechamento com os pedidos lá, aquele fechamento padrão que nós fazemos em todas as peças. Tudo bem? Com a assinatura, o local, data, assinatura do advogado e o número da sua OAB. Para facilitar o desenvolvimento desta estrutura, como é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um problema, um exemplo, né, para o desenvolvimento. Então vamos lá. Acompanhem comigo aí no material de vocês o problema que nós vamos desenvolver. O empregado Salustiano Góes foi contratado em 1/4/2010 para a função de administrador por ACP Limitada em São Paulo, para prestar serviços no município de Birigui. Foi para essa cidade com a família e nela permaneceu até a rescisão contratual. Afirma que durante todo o período contratual laborou na mesma função que Maurício, admitido em 1/5/2007. E embora executassem a mesma função com a mesma perfeição técnica, percebia salário 30% menor que o paradigma. Foi dispensado imotivadamente em 5 de janeiro de 2017, quando em 5 de abril de 2017 ingressou com reclamação trabalhista em Birigui, na qual postulou adicional de transferência de 25%, diferenças salariais por equiparação e seus reflexos sobre férias, 13º salário, depósitos fundiários e verbas rescisórias. Questão: como advogado de ACP Limitada, apresente a medida cabível, observando que o processo foi distribuído. Desculpa, corrijam a data aí. Em 5/4/2017, perante a Vara do Trabalho de Birigui, distribuído sob o número. E aí tem o número do processo para sua identificação. O modelo. Bom, endereçamento. O problema já me deu o endereçamento, não deu? Deu ou não deu? Deu. Onde? A Vara do Trabalho de Birigui. Me deu o número do processo? Deu também. Deu o número do processo também. Então, eu tenho que colocar todas essas informações na minha peça, certo? Endereçamento. Como que é? Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da Vara do Trabalho de Birigui, estado de São Paulo. Aí você vai pular as linhas aí. Como aqui nós vamos colocar o número do processo, normalmente nós deixamos em média aí 14 espaçamentos, 14 linhas, né, entre a finalização do endereçamento e o início da peça, certo? Então, mais ou menos no meio desse espaçamento, você coloca o número do processo, sempre em letra maiúscula, né, numa peça prática mesmo, você vai negritar para ficar bem identificado o número do seu processo, certo? E aí nós vamos começar por onde? Quem é que eu estou defendendo? Eu vou começar pelo nome da parte pelo qual eu estou representando, atuando. Então, ACP Limitada, já qualificada, prestem atenção aqui. Se você não precisa corrigir nenhum dado com relação aos dados que foram informados na reclamação trabalhista, não tem necessidade de você vir e colocar toda a qualificação da parte peticionária, tudo bem? Que está peticionando. Então, você vai o quê? Apenas colocar o nome dela e coloca depois já qualificado. Tá tudo perfeito, eu não preciso qualificar novamente. Por seu advogado e procurador que esta subscreve, aí você vai colocar o seu nome, o nome da OAB, o número da sua OAB, o número do seu CPF e o seu endereço. E aí, incluído o seu endereço de e-mail, ok? Conforme o instrumento de mandato em anexo, prestem atenção aqui também.
eu vou colocar esse instrumento de mandato em anexo se for um exame da ordem, certo? Porque na prática eu não vou fazer essa referência numa peça prática lá no meu dia a dia fazendo. Por que que nós não vamos fazer isso? Não ouvi. Isso, perfeitamente. Porque para eu peticionar eu já me habilitei no processo através do processo judicial eletrônico. Eu fiz uma petição antes de habilitação. E junto com essa petição de habilitação, o que que eu fiz? Isso mesmo, eu já juntei o instrumento do mandato, a procuração. Sendo pessoa jurídica, eu já anexei o contrato social, né, os atos constitutivos desta empresa, certo? Mas aqui, né, pensando imediatamente, assim, como nós estamos trabalhando, eu sei que vocês estão preocupados aí com o exame da ordem, então a gente sempre vai fazer referência lá, né, conforme o instrumento de mandato, em anexo. Vem nos autos, vou identificar o processo da reclamação trabalhista que ele move, Salustiano Goss, em trâmite nesta Igreja Vara, secretaria respectiva, respeitosamente perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 847 da CLT, combinado com 335 e seguintes do CPC, de aplicação subsidiária no processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT, apresentar contestação, também em letras destacadas e maiúsculas, pelas razões de fato e de direito a seguir deduzidos. Bom, aí eu começo pela síntese da exordial. Olha lá em cima, né, aí no roteiro da aula de vocês. Tá lá entre os fatos, não tá? É como se aqui eu estivesse trazendo os fatos que foram apresentados, que fundamentam este pedido. Então, esta síntese, né, nesse tópico, eu vou fazer o quê? Buscar o que foi apresentado na inicial. O que o Salustiano Góes requereu? O que ele pediu? Eu vou fazer o resuminho disso. Então, alega o reclamante, e aqui observem isso. Eu sempre vou iniciar os meus parágrafos, né, as minhas frases, de uma forma que eu estou me referindo ao que ele pediu. Eu nunca vou afirmar aquilo que ele está pedindo, tudo bem? Então, eu coloco lá, alega, afirma, pretende, tudo bem? Então, alega o reclamante que foi contratado em 1/4/2010 por ACP Limitada em São Paulo para prestar serviço no município de Birigui. Foi para essa cidade com a família e lá permaneceu até a rescisão contratual. Afirma que durante todo o período contratual laborou na mesma função que Maurício, admitido em 1/5/2007. E embora executassem a mesma função com a mesma perfeição técnica, percebia salário 30% menor que o paradigma. Foi dispensado imotivadamente em 5/1/2017, quando, em 5 de abril de 2017, ingressou com reclamação trabalhista em Birigui, na qual postulou adicional de transferência de 25%, diferenças salariais por equiparação e seus reflexos sobre férias, 13º salário, depósitos fundiários e verbas rescisórias. Já fiz o resumo de tudo aquilo que ele colocou na sua reclamação trabalhista. Agora eu vou finalizar esse tópico, fechar esse tópico, certo? Sem qualquer razão, a presente reclamatória está fadada a total improcedência, como adiante restará cabalmente demonstrado. Essas frases de fechamento, início, fechamento, essas frases chaves das petições, vocês deverão desenvolver o estilo próprio de cada um, para vocês não ficarem preocupados como é que fulano falou, como é que eu deveria colocar, como é que eu faço esse fechamento. Cada um vai desenvolver o seu próprio estilo, tudo bem? E aí, nós temos a análise do processo. Eu tenho alguma prejudicial? Eu tenho alguma preliminar para analisar neste caso? Bom, preliminares não, né? Não foi apresentado nenhum problema aqui com relação aos preliminares. Então, não tem preliminar para alegar. Mas eu tenho prejudicial? Tenho ou não? Ah, não vale, né? Vocês já estão vendo aí que tem prejudicial de mérito. Ah, mas por quê?
prescrição quinquenal, certo? Por quê? Isso, exatamente. O período do contrato de trabalho dele é longo. Quantos anos ele tem de contrato de trabalho? 7 anos, né? Praticamente 7 anos. E qual é a regra do processo trabalhista? O reclamante, né? O reclamante só poderá reclamar os últimos 5 anos trabalhados. A partir de quando? A partir de qualquer momento. Mas, uma vez que haja rescisão do contrato de trabalho, no prazo de 2 anos, ele poderá reclamar os últimos 2. Isso, perfeito. Então, como é que nós vamos alegar isso? Observando as datas. E aqui é essencial que eu observe a data do ajuizamento da ação. Aquela informação da data do ajuizamento da ação não é uma informação inócua lá, só para enfeitar o problema. Ela é essencial para que eu faça o quê? Essa impugnação. Eu traga, né, para minha defesa essa questão da prescrição quinquenal. Então, como é que nós a fazemos? Então, vamos lá. Da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, sempre destacadas, assim mesmo, em letras maiúsculas, né, grifadas, para que eu chame a atenção do juiz ao julgar o processo. Tudo bem? De proêmio, requer seja aplicado ao presente feito a prescrição quinquenal, descrita, eu vou fazer a fundamentação legal, no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, combinado com o artigo 11, inciso 2 da CLT, para fulminar a pretensão lançada anteriormente a 5 anos contados do ajuizamento da presente reclamatória trabalhista. Isto por quê? Próximo parágrafo eu vou explicar, tudo bem? Agora eu vou explicar por quê, certo? Isto porque o contrato de trabalho perdurou no período de 1/4/2010 até 5/1/2017. E a presente reclamatória fora ajuizada somente em 5/4/2017. Reconhece que eventuais direitos anteriores, eu vou contar o quê? 5 anos anteriores à data do ajuizamento. Então, ajuizamento 5/4/2017, então, os últimos 5 de abril de 2012. Qualquer pretensão anterior a 5/4/2012 está o quê? Fulminada pela prescrição quinquenal. E não poderá ser apreciado por este juízo, certo? Por consequência, né, requer a pronúncia do mérito nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, de aplicação subsidiária no processo do trabalho nos termos do artigo 769 da CLT. Perfeito? Próximo tópico. Não tenho mais nenhuma prejudicial para alegar, então nós vamos aonde? Agora nós vamos no mérito especificamente. E eu vou fazer a impugnação por tópicos. O que nós temos que impugnar aqui? Voltem lá no problema. Certo. Então, só vamos colocar em ordem isso, né? Ele veio e falou o tanto que ele trabalhou, aonde ele trabalhou, certo? E os pedidos. Então, nós vamos fazer a impugnação com relação ao adicional de transferência, nós vamos fazer a impugnação com relação à equiparação salarial. Isso, perfeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou abrir o tópico do não cabimento do adicional de transferência. Afirma o reclamante que foi contratado em São Paulo para trabalhar em Birigui, razão pela qual mudou-se para Birigui, pleiteando aí o pagamento adicional de 25% por sua transferência. Ocorre que, prestem atenção, vocês viram que eu coloquei aqui é proposital, tá? Esse primeiro parágrafo eu acabo o quê? Trazendo o que ele pediu lá da inicial. Mas isso daqui eu já falei, não falei lá na síntese? Falei. Então, teria necessidade de eu vir aqui repetir? Não. Mas se eu repetir, está errado? Não. Agora, pense o seguinte. Numa peça prática, no processo que você está trabalhando, tudo bem, você vem e traz. Agora, lá no exame da ordem, você tem limite de linhas.
limite de linhas. E se eu ficar repetindo argumentos, eu vou perder tempo e linhas. Então aí eu não teria necessidade de trazer isso novamente. Poderia vir diretamente. Tudo bem? Poderia já vir aqui, ó, improcede, né? Nos termos do artigo 469, parágrafo 3º. Então vamos lá, ó. Procede não, vamos começar diferente. Isso foi só para vocês observarem a diferença em eu trazer, posso trazer, não está errado, mas de preferência não traga, principalmente no exame da ordem, para que você ganhe tempo e espaço, certo? Até mesmo porque a peça trabalhista, quem vai fazer trabalhista, o próprio nome já diz, né? Ela é trabalhosa, tudo bem? E ela é extensa, então eu tenho que ir aí, né? Delimitando as questões, tirando os excessos para que não fique repetitivo e eu ganhe espaço, certo? Então, poderia entrar aqui diretamente nos termos do artigo 469, parágrafo 3º da CLT, dispõe que somente nas hipóteses de transferência provisória do empregado haverá o pagamento adicional de no mínimo 25% sobre o seu salário até que permaneça essa situação. No presente feito, a contratação em mudança foi em caráter definitivo, tanto que o reclamante, né, lá permaneceu até a rescisão contratual. Portanto, resulta totalmente improcedente a pretensão do reclamante ao recebimento adicional de transferência. Já fiz a impugnação com fundamentação legal e reforcei a improcedência do pedido. Próximo tópico. A não caracterização da equiparação salarial. Afirma o reclamante que tem direito a diferenças salariais e reflexos decorrentes da equiparação, indicando o paradigma Maurício sob o argumento que durante todo o contrato laboral exerceu a mesma função e que havia outro funcionário, né, o Maurício, exercendo função idêntica e com salário 30% maior que o seu. O Instituto da Equiparação Salarial está amparado nas convenções 100, 11 e 117 da Organização Internacional do Trabalho, no artigo 7º, inciso 30, 31 e 32 da Constituição Federal de 88, nos artigos 5º e artigo 461 da CLT e súmula 6 do TST. Já dei toda a fundamentação de uma vez, tudo bem? A legislação exige continuação, tudo bem? A legislação exige, bem como a jurisprudência pacificada, prelecionam inúmeros requisitos cumulativos para a obtenção da equiparação salarial. Quais sejam identidade de função, trabalho de igual valor, composto pela igual produtividade, que é um elemento objetivo, e pela mesma perfeição técnica, como um elemento subjetivo. Diferença de tempo de serviço, corrijam aí, na função não superior a 2 anos em favor do paradigma. E aqui nós temos uma questão temporal. Mesmo empregador, mesma localidade, inexistência de quadro de carreira, homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e simultaneamente ou contemporaneamente, né, contemporaneidade na prestação dos serviços. Todos esses requisitos são essenciais para que eu possa demonstrar o que? Provar, né? E requerer, fundamentar a minha equiparação salarial. E no caso, nós temos tudo isso? Aqui eu vou demonstrar que não. No presente feito, o paradigma indicado exercia a função de administrador desde 1/5/2007. Enquanto que quando o reclamante foi contratado em 1/4/2010, o paradigma já o exercia há mais de 2 anos, não atendendo o requisito exposto no parágrafo 1º do artigo 461 da CLT, cumulado com o item 2 da súmula 6 do TST. Portanto, ó, fiz a fundamentação, eu vou fechar. Não há que se falar em equiparação salarial e, por consequência, indevido pagamento de diferenças salariais e reflexos sobre férias, 13º salários, depósitos fundiários e verbas rescisórias. Então, nós já fizemos o quê? Toda a fundamentação.
a impugnação fundamentada por cada tópico específico, tudo bem? Agora nós vamos fazer a impugnação sucinta dos pedidos, certo? Então eu vou abrir um tópico assim, das impugnações. Conforme se depreende do alegado e da robusta prova apresentada, são indevidos quaisquer pagamentos ao reclamante em decorrência do contrato de trabalho, conforme pedido na exordial, os quais são impugnados na ordem que segue. 1. Vou seguir a mesma ordem, tá? Que foram apresentados e que foram impugnados. Indevido pagamento adicional de transferência diante da transferência definitiva do reclamante, não preenchidos assim os requisitos para sua concessão. 2. Improcede o pedido de equiparação salarial, porquanto não preenchidos os requisitos para sua concessão nos termos da fundamentação. 3. Por consequência, indevido pagamento de diferenças salariais e reflexos sobre férias, 13º salários, depósitos fundiários e verbas rescisórias. Finalizei a minha impugnação. Estão vendo? É tudo muito direto. Agora eu vou concluir a minha defesa. Então, da conclusão. Tudo posto e fundamentado, requer a Vossa Excelência de acolher a prejudicial, né, a preliminar. Se eu usar o termo preliminar, está errado, que é proposital, viu, pessoal? Não, não está errado. Por quê? Porque ele traz a conotação de trazer, assim, a informação de que deve ser apreciado antes, tá? Mas o termo adequado, o termo correto é utilizar a prejudicial. Ah, eles vão colocar, o juiz vai indeferir o meu pedido por eu ter utilizado isso? Não, não vai, tá certo? Não vai haver prejuízo nenhum com relação ao termo. Mas nós sabemos qual é o termo certo, então vamos procurar utilizar o termo certo. Então, ao invés da preliminar, nós vamos pedir o quê? O acolhimento da prejudicial, né, de mérito da prescrição quinquenal. E no mérito, por que eu faço isso? E no mérito? Depois, porque se não for acolhido, né, ou ainda que acolhido, eu tenho um período que não é atingido pela prescrição quinquenal. Então, eu preciso que, né, fazer todas as defesas aqui. Depois, mesmo que acolhido isso, eu tenho um período que está imprescrito. E aí vai ter que analisar o mérito, certo? E no mérito, julgar a presente reclamação trabalhista totalmente improcedente. Utilize sempre letras em letra maiúscula para destacar, né, o pedido da improcedência. Condenando o reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e demais combinações legais e de estilo, como medida de garantia da segurança das relações juridicamente constituídas e distribuição de justiça. Esse fechamento do parágrafo também, isso daí vocês vão desenvolver a forma própria, tudo bem? Para poder fechar. E aí eu abro os requerimentos finais. O que traz os requerimentos finais? Na remota hipótese de qualquer das verbas pleiteadas na inicial vir a ser acolhida, requer ainda. Aí eu vou especificar o que eu quero, né? A dedução das verbas já pagas, aqui sob o mesmo título, tudo bem? Já coloco sua fundamentação. A aplicação dos juros de mora e correção monetária nos moldes da Lei 8.177/91, artigo 39, combinado com o 459, parágrafo único da CLT e do Decreto-Lei 7566 e da súmula 381 do TST. Vou fazer uma observação aqui. Qual é a taxa que nós utilizamos, né, a forma de cômputo dos juros no processo trabalhista? Como que é a correção? Bom, a taxa que os juros se utiliza é a correção pela TR, né, e os juros de mora, tudo bem? Agora, o ano passado nós tivemos um entendimento que foi proferido no julgamento de um processo de uma reclamação em que foi determinada a utilização do índice do INPC. E aí houve o entendimento de que se utilizaria o INPC como correção de todas as verbas trabalhistas. Ainda se está em discussão, certo? Esta questão. E enquanto não for decidido pelo Supremo,
porque houve a decisão com relação apenas àquele caso específico, então mantém-se a mesma forma de correção, TR e juros, tudo bem? A retenção na fonte das parcelas devidas pelo empregado ao INSS e imposto de renda, calculado sobre o valor bruto da condenação para recolhimento ao órgão competente, a teor do disposto nas leis 8.620/93, 8.541/92, combinados com provimentos número 193 e 196 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, bem como a súmula 368 do TST. A apuração de toda e qualquer verba e liquidação de sentença. Né? Como estou tratando de verbas especificamente, eu tenho que depois, após o trânsito em julgado desse processo, iniciar o processo de liquidação, onde se fará a apuração do crédito do reclamante através da liquidação, normalmente liquidação dos valores, tudo bem? E para fechar a minha petição, nós vamos lá fazer o requerimento de provas. Proteste, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, sem exclusão de qualquer um deles, especialmente pelo depoimento pessoal do reclamante sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, juntado ulterior de documentos e demais provas que se fizerem necessárias. De sua parte, de todos os pedidos que formulou o reclamante, aqueles que dependam de exame de matéria fática deverão ser provados por seu ônus próprio, na forma do artigo 818 da CLT. Sendo estes os termos em que pede deferimento, local, data, advogado OAB. Não faço qualquer referência, nem nas nossas peças simuladas, e nem no exame da ordem, porque não pode haver identificação, tudo bem? E na prática, eu faria o quê? Utilizaria a minha assinatura eletrônica, né? Não posso mais colocar minha assinatura na peça. Tudo bem, doutores? Um chuchuzinho, não é? Tranquilinha a peça, não é? Gostaram? Bom, agora nós vamos o quê? Vocês vão desenvolver uma atividade com um problema através de uma contestação. Cuidado com o prazo, observem lá as tarefas que nós temos na nossa plataforma, o prazo, a forma de elaboração, a estrutura da peça tem que ser desta forma que nós analisamos aqui agora, tudo bem? É lógico que lá nós estamos tratando com outros pedidos, pretensões, então eu vou fazer impugnação. Se o problema não te faz nenhuma referência com relação às provas, então você tem que fazer fundamentação legal. E não se esqueçam, tá? Aqui nos nossos processos simulados, assim como no exame da ordem, os pedidos que são apresentados para vocês são todos objetos de defesa com relação à fundamentação legal e com relação vocês podem buscar nessa fundamentação, seja a lei, seja a súmula, seja as OJs, tudo bem? Tudo tem defesa, não se esqueçam disso, certo? Bom trabalho, um bom estudo. Independente disso, nós temos as nossas aulas, os nossos plantões, para que nós possamos desenvolver e sanar aí toda dúvida que pode surgir com relação ao problema. Forte abraço, até a próxima. Tchau.